Olá pessoal, aqui é o professor Alberto e nesse podcast de hoje vou falar de uma crônica, né, da mochila da marmita de boia fria à mochila do notebook, histórias, vivências e aprendizado. Essa crônica tem muito a ver com esse professor, né, o professor Alberto, esse estudioso, esse pesquisador. Por que de uma crônica da mochila da marmita de boia fria à mochila do notebook? Porque devemos analisar o nosso passado, né, para compreender ali e tirar algumas conclusões, considerações do presente na qual estamos inseridos. É óbvio que não devemos ficar presos ao passado. O passado já foi, terminou, então precisamos ali de pontos de atenção que aconteceu e também buscar aquilo que foi positivo para utilizarmos aqui no presente. Da mochila da marmita de boia fria à mochila de notebook, ela está muito relacionada à história entre passado e presente do professor Alberto. Esse professor viveu em uma roça, no corte da cana-de-açúcar, quando a sua marmita era carregada, a sua marmita de boia fria, através de uma mochila. Então, cuja essa denominação, né, da temática. E hoje o professor Alberto, ao longo de todos esses tempos, aproveitando as lições aprendidas lá na roça, conseguiu buscar a formação acadêmica, os cursos superiores. Então, hoje eu considero como uma mochila do notebook que faz com que ele possa ali prosseguir ali nos seus estudos. Ao longo dessa trajetória, o professor Alberto se formou em História, licenciatura plena, depois a Pedagogia, depois buscou também o bacharelado em TI, Ciências, Gestão e Tecnologia da Informação. Não se contentando com isso, procurou também buscar o bacharelado em Ciências de Dados e Big Data. Certo? Parou por aí? Não. Os estudos nunca devem ser interrompidos. E ao longo dessa trajetória, acreditou que poderia buscar mais. Buscou o mestrado, sou formado também em Ciências da Educação, né, no mestrado internacional, e também estou agora cursando doutorado em Ciências da Educação. Isso torna o professor Alberto mais importante, mais inteligente ou melhor do que as outras pessoas? Também não. Mas com certeza torna o professor Alberto um pouco melhor do que ele era quando ele carregava a mochila da marmita de boia fria. É óbvio que trouxe muitos aprendizados daquela época e ao longo desse percurso foi aprendendo, foram buscando novas formações até chegar onde ele está hoje. Isso quer dizer que todos têm a possibilidade, todos, dentro do seu nível de conhecimento, dentro da sua perspectiva de vida, dentro do seu contexto social. Mas para isso precisa primeiro querer, ter persistência, certo? Buscar, não desistir nos primeiros momentos errados, certo? Então é mais aqui um bate-papo, conversando aí, passando uma motivação, é um podcast bastante intencional, sobretudo para os nossos estudantes. Todos aqueles estudantes que estão sentados lá no banco, na cadeira da sala de aula, eles têm as condições necessárias para o aprendizado, dentro dos seus níveis de complexidade, dentro do seu contexto socioeconômico, político, mas para isso precisam querer, ter persistência, buscar ajuda. Então, todo esse aprendizado do professor Alberto também não pode ficar retido para com ele mesmo. Então, esse aprendizado também, ao longo da vida, ele foi ali colaborando com outras pessoas, replicando, procurando ajudar, de uma forma que aprendizado retido, ele não tem serventia nenhuma. Então, gente, o que nos liberta das amarras da ignorância é a educação. A educação torna as pessoas mais preparadas para enfrentamento das demandas da sociedade atual. Uma sociedade que tem várias dimensões. Então, devemos estar preparados para essa sociedade e nunca parar de estudar, como está fazendo o professor Alberto. Então, considero que essa formação hoje, o doutorado em Ciências da Educação, é o meio da minha trajetória. Ainda tem muito para aprender, tem muito para buscar. Então, como professor, né, porque considero um professor ainda, mesmo não atuando com os estudantes, nós nunca deixamos de ser professor. Então, na formação de professor, considero que os estudos é a única arma que liberta os indivíduos das amarras da ignorância. Você aprende a falar bem,
aprende a separar as coisas necessárias para você, para os outros, e aprende a ver a sociedade de uma forma mais crítica, inteligente e consciente. Um abraço a todos e espero que aproveite bem esse bate-papo, esse podcast, essa crônica da mochila da marmita de boia fria à mochila do notebook.